Segundo livro dos Reis, capítulo de número 4, leremos do versículo 1 ao versículo de número 7. Queridos, o texto que aqui lemos fala-nos de uma viúva. Além de viúva, ela vai herdar uma dívida. Além de herdar uma dívida, ela não tem recursos financeiros para pagar a dívida. Além de não ter recursos financeiros para pagar a dívida, seus filhos estão prestes a serem levados para servirem como escravos. Eu preciso que você entenda o cenário que esta mulher está inserida. Em primeiro lugar, ela é viúva, ela perde o provedor, ela tem uma dívida e não tem recursos financeiros para pagar a dívida. E agora, seus filhos estão prestes a serem levados para servirem como escravos. Porque a lei, ela funcionava assim: se você tivesse uma dívida e não tivesse recursos financeiros para pagar a dívida, você juntava todos os bens de dentro de casa até chegar à soma da dívida. Porém, a mesma diz que não tem nada em casa. Se a viúva tivesse filhos, os filhos eram levados para servirem como escravos durante um tempo determinado. Porém, gente, aqui tem outro problema. E qual? Viúva na Bíblia é sinal de pobreza. Viúva na Bíblia é sinal de simplicidade. A viúva, quando tinha filhos, depositava toda a sua esperança em seus filhos, para que eles viessem trabalhar e trazer o sustento para dentro de casa. Está conseguindo entender a situação que ela se encontra? Em primeiro lugar, viúva, perde o provedor. Ela tem uma dívida e não tem recursos financeiros para pagar a dívida. E agora, sua última esperança, estão prestes a serem levados para servirem como escravos. Trazendo para um português claro, esta mulher está numa espécie de beco sem saída. Parece que para onde ela olha não existe uma luz no fim do túnel. Parece que para onde ela olha não existe uma saída. Porém, existem algumas atitudes desta mulher que vão gerar e vão provocar um milagre em sua vida. A primeira atitude está inserida no versículo de número 1, quando diz: e clamou a Eliseu dizendo. Perceba, ela está diante de um cenário onde aparentemente não tem saída, mas ainda assim ela decide: eu não posso ficar parada. Ela está diante de um cenário onde aparentemente não tem uma luz no fim do túnel, mas ela decide: eu preciso me levantar. Aleluia. Eu preciso reagir. Aleluia. Eu preciso me posicionar. Aleluia. Ela entende que parada o problema continua sendo problema. Ela entende que estacionada o problema continua sendo problema. Ela entendeu, pastor Xavier, que não dá para ficar em casa chorando as lágrimas, até porque Deus não responde choro, Deus responde clamor. Deus não responde choro, Deus responde posicionamento. Mas Vinícius, eu já li na Bíblia que quando eu choro, Deus colhe as minhas lágrimas com odre. Eu também li Salmo 56. No início do Salmo, o salmista está sendo perseguido pelos seus inimigos. Verso 8, ele chora. Deus colhe as lágrimas com odre. Mas quando chega o verso 9, olha o que ele diz: quando eu a ti clamar, se voltarão para trás todos os meus inimigos. E por que, Vinícius? Deus não é movido pela minha dor, Deus é movido pelo meu clamor. Eu vou repetir isso aqui: Deus não é movido pela minha dor, Deus é movido pelo meu clamor. Me prova, Vinícius. Êxodo capítulo de número 1. O povo está sofrendo na escravidão
e Deus não faz nada. Capítulo 2, o povo clama. Capítulo 3, Deus chama Moisés e diz: Moisés, tenho visto a aflição do meu povo e ouvi o seu clamor, por isso desci para livrá-los. Oh glória, só porque alguém levantou a mão ali eu vou melhorar. Você lembra de Jesus no barco com os discípulos, a tempestade assolando o barco e Jesus dormindo, os discípulos em desespero e Jesus dormindo, o barco quase afundando e Jesus dormindo. Mas quando decidiram clamar, quando decidiram despertar o mestre, Jesus se levanta, repreende o vento, acalma o mar, e quem andava com ele vai dizer: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Oh glória, pegou isso aqui? Enquanto a tempestade assolava e ninguém clamava, Jesus continuava dormindo. Os discípulos em desespero e ninguém clamava, Jesus continuava dormindo. O barco afundando e ninguém clamava, Jesus continuava dormindo. Mas quando decidiram clamar, quando decidiram se posicionar, Jesus se levanta e muda todo aquele cenário. Eu estou pregando para alguém que já entendeu o poder de um clamor. Eu estou pregando para alguém que já entendeu o poder de um posicionamento. Vinícius, qual é a palavra? Se posiciona que ele muda esse cenário. Vinícius, qual é a palavra? Se posiciona que ele muda essa história. Vinícius, qual é a palavra? Clama a ele, porque ele vai te responder. Jeremias 33:3: clamas a mim e responder-te-ei. A palavra para alguém é: não é tempo de parar, é tempo de se levantar. Eu vou repetir: não é tempo de parar, é tempo de clamar. Se tem 3 comigo nessa palavra, eu sou o primeiro. Cadê o segundo? Cadê o terceiro? Faz aquele barulho que o céu gosta de ouvir. Vinícius, tu não conhece o meu processo. Eu estou quase parando, tu não é o primeiro a querer parar. Vinícius, tu não conhece o processo que eu estou vivendo. Eu estou querendo desistir. Você não é a primeira que quer desistir. Tem um homem na Bíblia, pastor Xavier, que por causa de uma afronta queria abrir mão de tudo, pastor Asseni. Queria abrir mão da sua vida, queria abrir mão do seu chamado e queria abrir mão do seu ministério. Esse homem é Elias. Depois da afronta de Jezabel, Elias foge para o deserto, se coloca debaixo de um pé de zimbro e começa a pedir a morte, dizendo: Deus, tira a minha vida. Eu não sou melhor do que meus pais, só que eu gosto da resposta de Deus, porque a resposta de Deus não foi da forma que Elias esperava. E qual foi a resposta, Vinícius? Deus envia um anjo com pão cozido na brasa. Deus envia um anjo com água para o profeta beber. E qual é a mensagem? Elias, come pão, bebe água, porque longa é a tua caminhada. É Deus dizendo: Elias, eu não te chamei para parar agora. É Deus dizendo: Elias, eu não te chamei para desistir. Ainda tem muita obra para fazer, Elias. Ainda tem muito propósito para acontecer, Elias. Ainda tem muita promessa para acontecer, Elias. Se você pode, por gentileza, pegue na mão de quem está do teu lado, por gentileza, com carinho e respeito, dá uma sacudida santa, só para ver se ele está vivo. Isso. Se ele estiver vivo, vai dar glória bem alta do teu lado. Se ela estiver viva, vai dar aleluia bem alto do teu lado. Diga para ele: Deus te trouxe aqui para te dizer: você está proibido de parar. Diga: você está proibida de parar. Diga: não importa o tamanho do processo, o que importa é
que essa noite tem pão cozido na brasa e tem água do Espírito para te dizer: não para, não para, ainda tem muita promessa para acontecer, não desista, ainda tem muito propósito para acontecer, é tempo de se posicionar. Se tem alguém que recebe essa palavra, faz aquele barulho que o céu gosta de ouvir. Essa mulher perde o marido, essa mulher perde os bens de dentro de casa, mas quando está perto de perder os filhos, ela entende: eu preciso me levantar. Quando ela entende que está perto de perder os filhos, ela entende: eu preciso me posicionar. E sabe qual é interessante aqui, gente? Que se você ler esse texto, você percebe que tudo que ela precisava era dos vasos cheios de azeite. Sim ou não? Sim, vamos lá? Sim ou não? Sim. A pergunta é essa: Eliseu oferece os vasos cheios ou libera uma palavra de direção? Palavra. Eu repito: Eliseu oferece os vasos cheios ou uma palavra de direção? Uma palavra de direção. E por que, Vinícius? O milagre e o sobrenatural é Deus quem faz, mas quem tem que buscar o vaso. O milagre e o sobrenatural é Deus quem faz, mas quem tem que correr atrás do vaso. O que é isso, Vinícius? O que é para eu fazer, o céu não fará por mim. O que é para você fazer, o céu não fará por você. Diga para quem está do teu lado: faz a tua parte, que o céu fará dele. Diga: age, que o céu reage. Diga: age, que Deus reage. Vinícius, qual é a minha parte? Eu vou te dar um exemplo. Eu tiro a pedra e ele ressuscita Lázaro. Vinícius, qual é a minha parte? Eu toco no mar e é ele quem abre. Vinícius, qual é a minha parte? Tu vem para o culto e ele te dá vitória. Vinícius, qual é a minha parte? Tu se posiciona e ele muda o teu cenário. Vinícius, qual é a minha parte? Você clama e Deus abre o céu sobre a tua vida. O que é para você fazer, o céu não fará por você. Eu preciso pregar isso para alguém, pastor Xavier, porque tem gente que tem uma ideia errada do que é esperar em Deus. Pastora Seni, esperar em Deus não é ficar sentado de pernas cruzadas. Não, esperar em Deus é tirar a ansiedade do coração e se comportar conforme o propósito. Esperar em Deus é tirar a ansiedade do coração e se posicionar conforme o propósito. E por que, Vinícius? O fato de Deus me prometer algo não anula a minha responsabilidade. Eu vou repetir: o fato de Deus me prometer algo não anula a minha responsabilidade. O que é para eu fazer, o céu não fará por mim. E por que, Vinícius? O céu trabalha mediante a posicionamento. Eu vou repetir, porque desde o início do culto Deus está falando. O céu trabalha mediante a posicionamento. Diga para quem está do teu lado: se posiciona nesse cenário, se posiciona nessa situação, que tu verás a mão de Deus sobre a tua casa. Quer ver um exemplo? Deus disse que vai abrir a porta de emprego, só que eu nem coloco o currículo. Quero que Deus faça a parte dele, mas tu não faz a tua. Agora Deus disse que vai abrir, pode colocar o currículo, mas o meu currículo é o mais inferior que tem. Fez a tua parte, o céu fará dele. Eu preciso falar para jovens aqui também. Deus disse que tu vai passar na prova do Enem. E aí? Não preciso nem estudar, só vou orar. Porque na hora vai
vir um anjo com a caneta de ouro, escrever minha resposta e eu vou só passar por cima. Faz a tua parte que o céu fará dele. O céu está gritando para alguém essa noite: se posiciona que eu faço, se posiciona que eu mudo, se posiciona que esse cenário, essa noite já começa a ser mudado na tua casa. É fiel, Jeová. E sabe o que eu acho interessante aqui, gente? É que Eliseu manda ela buscar vasos, mas não estipula a quantidade de vasos. Eliseu só olha para ela e diz: pega vasos e não poucos. E por que Eliseu não estipula a quantidade de vasos? Porque Deus gosta de trabalhar mediante a nossa fé. Eu repito, por que Eliseu não estipula a quantidade de vasos? Porque Deus gosta de trabalhar mediante a nossa fé. Se ela tem fé para pegar 20, Deus enche os 20. Se ela tem fé para pegar 30, Deus enche os 30. Aleluia. Se ela tem fé para pegar 40, Deus enche os 40. Quer ver uma coisa? Qual era a fé de Jairo? Mestre, vai até a minha casa e toque na minha filha. E a fé do centurião? Não precisa ir na minha casa, basta apenas uma palavra. Basta apenas uma. Eu vou repetir porque 3 entenderam isso aqui. Qual é a fé de Jairo? Mestre, vai até a minha casa e toque na minha filha. E a fé do centurião? Não precisa ir na minha casa, Jesus. Uma palavra já é o suficiente. Uma palavra já é o suficiente. E eu estou pregando para quem tem mão para levantar e glória entalado na garganta. Deus está à procura de uma geração que já entendeu que uma palavra liberada nesse altar já é o suficiente para Deus mudar a tua história. E eu vou repetir: Deus está à procura de pessoas que já entenderam que uma palavra liberada nesse altar já é o suficiente para Deus mudar a tua história. E a palavra está sendo liberada a partir do teu posicionamento hoje. Quando tu chegar na tua casa, tu já vai sentir a diferença. Quando tu chegar no teu trabalho, tu já vai sentir a diferença. Deus está dizendo: não tem cenário que permaneça o mesmo para quem se posiciona, porque onde tem posicionamento tem mudança de Deus. Eu estou sentindo uma graça de Deus aqui para pregar para alguém. Porém, de calamante, plôminus e a terra. Deus está dizendo: não é tempo de parar, é tempo de se posicionar. Pastora, o diabo conhece o poder de um clamor. É verdade. O diabo conhece, pastor, o poder de um posicionamento. É por isso que neste século, o que é que ele está fazendo? Colocando espírito de depressão. O que é depressão? Tira teu poder de reação. A depressão tira o teu poder de reação. Você só fica trancado, você não tem vontade de fazer nada. É por isso que o diabo está investindo nisso. Por quê? Porque ele sabe o poder de alguém que se levanta. Ele conhece o poder de um posicionamento. Ele conhece o poder de alguém que clama. E eu estou pregando para alguém que já entendeu. Hoje esse cenário já está sendo mudado. Hoje essa situação já está sendo mudada. Essa noite, não é amanhã, é hoje. Eliseu olha para ela e diz: fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos. Isso aqui é interessante, gente, porque o problema começou onde? Dentro de casa. E aonde que ele vai ser resolvido? Dentro de casa. Se fosse para alguém saber, Eliseu não mandava fechar a porta. É verdade. E qual é o problema de muitos de nós? Estamos com dificuldade de fechar a porta. Tudo que passa quer contar. Tudo que passa quer postar nos status. Tudo que passa quer postar nos stories do Instagram, do Facebook. Eu gosto porque o jovem começa a rir entre si, não é verdade? Tudo que passa quer postar. Só que olha para cá, gente. A Bíblia me dá uma recomendação. E que recomendação é essa?
comunicai as vossas necessidades aos santos. Quem tem a capacidade de te instruir. Essa mulher não toma outro caminho que não seja o caminho de Eliseu. E que é Eliseu? Líder espiritual da nação de Israel. Deus está dizendo: é tempo de fechar a porta para eu agir na tua vida. Ela fecha a porta, começa a deitar o azeite nos vasos. Vaso cheio, coloca de lado, vem outro. Vaso cheio, coloca de lado, vem outro. Vê se isso não é milagre, gente. É a botija pequena que está enchendo o vaso que é grande. Enche o vaso, coloca de lado. É o pequeno enchendo o grande. Enche o vaso e coloca de lado. Isso aqui me chamou a atenção, pastora Celi. A porta está fechada, mas tem milagre acontecendo. A porta está fechada, mas tem multiplicação acontecendo. E por que, Vinícius? Tem gente que acha que Deus se limita a uma porta aberta para te abençoar. Você está enganado. Tem gente que acha que Deus se limita a uma porta aberta para fazer alguma coisa. Você está enganada. A porta pode estar fechada, mas não faltou para a tua vida. A porta pode estar fechada, mas não faltou para a tua casa. A porta pode estar fechada, mas Ele não te desamparou. E olha para cá, é justamente em cenários de deserto que os maiores milagres acontecem. Eu vou repetir. É justamente em cenários de deserto que os maiores milagres acontecem. Era no deserto que a roupa crescia junto com o corpo e não envelhecia. Era no deserto que a sandália crescia junto com o corpo e não envelhecia. Era no deserto que quando o povo estava com calor, Deus enviava a coluna de nuvem, ar condicionado de primeira. E quando o povo estava com frio, Deus enviava a coluna de fogo, aquecedor de primeira. E quando o povo queria comer carne, pastor, Deus enviava a chuva de cordoniza. E quando estava enjoado de carne, Deus enviava maná, algo que nunca antes haviam comido. Deus está dizendo: se eu não te desamparei até agora, não vai ser agora que eu vou te desamparar. Aí eu vou pegar de novo. Se eu não te desamparei até agora, não vai ser agora que eu vou te desamparar. Tire a preocupação do teu coração. Tu serve a um Deus que cuida, tu serve a um Deus que zela, tu serve a um Deus que protege, tu serve a um Deus que provê. E eu não sei para quem é essa palavra, mas eu preciso ser profeta para alguém. Tem portas que se fecham, que é para o azeite multiplicar. Olha aí, meu Deus, aleluia. Vinícius, não entendi. Se tu continua lá dentro, tu morre espiritualmente. Se tu continua lá dentro, tu desvia. Deus permitiu fechar, mas não vai te desamparar. Se prepara, porque uma porta maior e melhor se abrirá na tua vida. Porque onde tem posicionamento, Deus não deixa o teu servo desamparado. Tem alguém para adorar comigo por essa palavra? Oh, eterno, aleluia. Maravilhoso. Você precisa entender como o céu funciona. Olha o que o texto diz. Ela vai pedir o último vaso, pastora Semi. Só que ela não sabe que é o último. Aí os filhos vão olhar, não tem mais vaso. Aí o texto diz: então o azeite parou. Perceba a gramática do texto. O vaso acaba, o azeite para. Parar é diferente de acabar. Vamos supor que aqui tem uma bica, a água está jorrando. Eu fechei a bica, a água acabou? Não. Eu apenas parei o fluxo da água, mas ainda tem água. O que é isso, Vinícius? O vaso representa aquilo que é natural. E o azeite sendo multiplicado, o sobrenatural. Pegou isso aqui? Aquilo que é natural tem data e prazo de validade para acabar, mas o sobrenatural, Aleluia. enquanto tem vaso, o azeite não para de
desse. Aquilo que é natural tem data e prazo de validade para acabar, mas o sobrenatural não. Portas se fecham na terra e o céu continua aberto. Eu não vou repetir isso aqui. Portas da terra se fecham e o céu continua aberto. A maior prova disso foi a pandemia. A terra parou, lugares fecharam e o céu continuou aberto. E o céu continuou aberto. O sobrenatural de Deus não tem data nem prazo de validade para acabar. Deus está dizendo para alguém: enquanto você e a tua casa precisar das minhas mãos estendidas sobre ela, as minhas mãos estarão estendidas sobre a tua casa. Não falta para a tua casa, não falta para a tua família, não falta para o teu ministério. A mão de Deus não está encolhida para que não possa abençoar. Ela vai até Eliseu e Eliseu dá uma direção para ela: vai, vende o azeite, paga a tua dívida e tu e teus filhos vivei do resto. Olha que poderoso que Eliseu está dizendo, gente. Quando ele diz assim, ó, vende o azeite e paga a tua dívida, está falando do momento daquela mulher, o presente dela. E tu e teus filhos vivei do resto, está falando do futuro. Sabe o que Eliseu disse para ela? Deus não só cuida do teu presente, como já garantiu. Aleluia! Tudo por causa de um posicionamento. Tudo isso aqui só está acontecendo porque alguém decidiu se posicionar. Tudo isso só está acontecendo porque no meio das cinzas alguém decidiu se levantar. Tudo isso só está acontecendo porque mediante um cenário de dor alguém decidiu se levantar e o céu está gritando: eu não só cuido do teu presente, como já garanti o teu futuro. Não falta para a tua casa. Esse texto termina de forma linda. Ela começa devendo, termina pagando e vivendo do resto. Alguém que não tinha mais nada em casa. Olha aí. Alguém que devia tanto terminou como uma espécie de empresário. Tudo por causa de um posicionamento. Aleluia. Diga para quem está do teu lado: está entendendo? Porque você não pode parar. Está entendendo? Porque você não pode desistir. Diga para ele: se levanta, se posiciona, que Deus é poderoso para fazer na tua vida. Eu preciso encerrar dessa forma, porque o texto inicia falando de fidelidade. Como assim, Vinícius? Quando o profeta vai confrontar ela, ela diz: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, era fiel ao Senhor. E quando ele vai confrontar ela, perguntando o que é que tem em casa, ela vai dizer: tua serva não tem nada, senão uma botija de azeite. Uma botija de azeite. A pergunta é essa, gente: se ela já não tem mais nada, por que é que ela preserva esse azeite? Olha aí. Se ela perde tudo, por que é que ela guarda esse azeite? O comentarista Chanto, e ele diz algo interessante, porque as Bíblias mais perto do original já fala óleo. Na verdade, aquele azeite ali era óleo para unção. Ela é esposa de profeta. Os profetas carregavam consigo óleo para unção. E por quê? Azeite comestível não tinha muito valor. Azeite para combustível também não tinha muito valor. O que tinha valor era óleo para Olha para ela está olhando para Eliseu e está dizendo: tua serva não tem nada, mas preservei a perdi meu marido, mas o azeite não sai da minha casa. Perdi bens materiais, mas o azeite não sai da minha casa. Estou perdendo os meus filhos, mas o azeite não sai da minha casa. E qual é a palavra?
perca o que tiver de perder, mas não perca a comunhão com o teu Criador. Perca o que tiver de perder, mas não perca a unção de Deus sobre a tua vida. Perca o que tiver de perder, mas se mantém fiel. Vinícius, Deus honra a fidelidade? Sim, olha para o texto. Aquilo que ela preservou foi o que Deus usou para mudar a história dela. Deus olhou para ela e disse: gostei. Sou eu que estou falando, não está escrito. Deus olhou para ela e disse: gostei. Perdeu tudo, mas entendeu o que é guardar aquilo que é valioso. Mas entendeu aquilo que faz sentido para a tua vida. E por causa da tua fidelidade, hoje eu mudo a tua história. E por que tu está falando isso, Vinícius? Eu senti essa necessidade, eu sei que é para alguém. Porque tem gente que quando enfrenta uma situação, a primeira coisa que quer fazer é desviar. E por quê? Crente sofre demais. É isso que falamos. Crente sofre demais, como se o ímpio não sofresse. A Bíblia diz que o sol nasceu para todos. Da mesma sorte que sofre o justo, sofre o ímpio. Só que tem um porém, em como passar no vale. O ímpio passa no vale buscando recurso na bebida. O ímpio passa no vale buscando recurso nas drogas. O ímpio passa no vale buscando recurso nas festas. E daí, no outro dia o problema dobra. E o crente, Deus segura na mão dele e diz: tu não está sozinho. Jesus, mas está difícil. É só um momento de experiência. Jesus, mas o processo está doloroso. Tu não está sozinha. É só um momento de experiência. Para quê? Para tu ajudar outras pessoas que estiverem na mesma situação. Para você contar que eu posso. Para você contar que eu faço. Para você contar que eu sou fiel.